pessoal, estamos começando aqui o nosso CEOcast. Não é um simples podcast, tá? Que você vai aprender na didática como que funciona o mercado por trás desses grandes CEOs. E hoje eu estou aqui com um casal top, que é o Roger e a Luana, da Urbanos. Bem-vindos, pessoal. É um prazer estar aqui. Esse projeto aí inovador, né? Trazendo um pouco mais do que os sonhos empreendedores na cidade, né? Vamos lá. Como que vocês começaram, assim, você é barbeiro. Como que você falou assim, eu vou ser barbeiro? Porque a gente tem uma fase da nossa vida e fala, não, eu quero ser isso. Isso é legal para mim. Então, eu fui muito influenciado aqui no mercado de Macaé, né? Que é empreender sobre petróleo, todo mundo fala de petróleo, embarcar. Então, durante um tempo, eu trabalhei embarcado e tive acesso a algumas pessoas que cortavam o cabelo lá. Eu achei bem interessante esse lance do cara fazer um dinheirinho extra. Só que eu não fui nem pela grana. Eu achei a profissão em si muito legal. Fiquei lá, batendo papo, passava um dia de trabalho. Eles cortavam o cabelo meio que num vestiário, né? Um flotel, que é tipo um hotel que as pessoas dormem em alto mar. Aí eu fiquei ajudando esse rapaz a, como eu posso dizer, varrer lá, né? Aí eu fiquei pegando o que ele fazia lá, mais ou menos. Falei, cara, cheguei em casa, troquei ideia com ela. Falei, pô, Lano, cortar cabelo é uma coisa legal. Porque meus pais, minha mãe já foi cabeleireira, né? E eu senti o desejo de querer aprender aquela profissão ali. E aí assim começou. E você tinha, então, uma outra profissão antes de iniciar como barbeiro. E como você falou assim, olha, eu vou largar, né? Você trabalhava como CLT. Eu vou largar o CLT e vou, assim, me aventurar a empreender. Durante 4 anos, eu embarquei. Aí, término de contrato, que é cíclico, essas empresas conseguem contrato, depois elas terminam o contrato, e eu não queria ficar à mercê disso. Então, no fim do meu contrato, ia pegar promoção e tudo mais, eu meio que decepcionei com aquilo ali. Eu falei, pô, queria trabalhar com uma coisa que eu fizesse, não dependesse tanto dos outros. A minha esposa, ela trabalhava com balé, ela dava aula de balé, e eu falei para ela, pô, Luana, eu vou tentar esse lance de cortar cabelo. Quando eu fui demitido, eu falei, vou me inscrever num curso. Tive um acesso a um rapaz que é até amigo nosso, né? Ele tinha um salão feminino, eu ficava lá com ele, trocando ideia, e senti o desejo, na verdade, ele me convidou para trabalhar com o feminino. Só que eu falei, não, pô, feminino não é a minha praia. Eu falei, pô, vou tentar fazer o masculino, né? E comecei a querer buscar essa parte de barbearia, porque eu tinha uma gordurinha do auxílio-desemprego, então pensei, pô, vou ficar no auxílio-desemprego, vou aprender na profissão e entro no mercado de trabalho de boa, né? E você consegue lembrar do seu primeiro cliente? Consigo. Cliente mesmo? A primeira pessoa que você fez o cabelo, que você falou assim, nossa, isso aqui. Foi o irmão dela. O irmão dela sofreu. Ficou bom lá o cabelo dele. Então, o primeiro corte não foi muito bom. Ele ficou uma semana chorando, coitado. Não foi nem para a escola. Então, assim, o início do Roger foi bem, difícil, né? Ele venceu mesmo na insistência e na disciplina, que é o que foi o diferencial dele, né, desde o início. Bem legal. E no caso, você era bailarina, e você veio ajudar o Roger. Como que é esse negócio de casal empreendedor? Porque eu também já empreendi com meu marido, e a gente tem, horas que a gente senta à mesa e tá conversando sobre trabalho. E se a gente não cuidar, a todo tempo a gente só está falando de trabalho e está esquecendo ali um pouco o pessoal, né? O relacionamento. Como que é isso para você? Assim, para a gente é tranquilo, porque por mais que a gente trabalhe junto, são funções totalmente diferentes, né? Então, ele corta cabelo, eu fico mais na área administrativa, então não tem muito essa conversa, assim, mais briga, né? Você está querendo dizer? Não, eu tô... Não, eu tô querendo dizer, assim, desse momento como casal, porque eu e meu marido, no início, a gente não tinha uma certa disciplina
de ir sair para jantar, por exemplo, e falar sobre outros assuntos. A gente sempre acabava falando do assunto da empresa. Então, muitas vezes, o casal ele sai um pouco ali do casal e fica só o casal empreendedor, só quer falar de trabalho. Isso acontece com vocês ou não? Não, de forma alguma. Vocês sabem diferenciar A gente isso? sabe separar, né? Óbvio que tem momentos que a gente fala, mas a gente sabe separar bastante, né, Roger? Inclusive, a gente até às vezes troca uma ideia em casa. É casal, né? Tem dia que tu não Sim. tá legal. Uhum. Parece que quando a gente passa a porta da empresa, muda. Eu falo isso até para os meninos que trabalham comigo lá, e os meninos que trabalham comigo lá, é o seguinte: todo empreendedor tinha que ter isso na cabeça. Meu irmão, você pode ter os problemas que forem fora da tua empresa, dentro da tua empresa é outra parada. Então, assim, a gente não leva isso. Pelo contrário, as pessoas às vezes nem sabiam que a gente era casado. Legal. Porque não tem aquele lance de agarramento dentro da empresa, não tem um tratamento diferencial. Ela briga comigo na frente dos colaboradores lá. Se eu estou errado, eu estou errado. Se eles estão errados, eles estão errados. Se ela está errada, eu vou falar com ela que ela está errada. E assim, eu acho que empreender em casal, quando dá certo, é muito bom. Porque, dois fazendo a mesma coisa, os dois rendendo, os dois... Então, é muito maravilhoso. Depois que ela entrou na minha empresa, de cabeça mesmo, ela sempre me ajudou. Uhum. Sempre me ajudou. Tem até uma fotinha aqui, que é até engraçado o início. Vou mostrar aqui para vocês. Que é o seguinte. Vê se eu consigo achar aquela outra fotinha. Que ela, quando a gente abriu, era só um pallet. Bota o pallet aí. Lá, quando a gente abriu a barbearia, eu comecei em casa. Legal. Né? Então, eu tinha cortado um palletzinho, né? Coloquei o pallet, o espelho, peguei, e ela me ajudava no seguinte fato. A galera gostava de cortar cabelo comigo, meu diferencial naquela época era o lanche. A gente servia, tipo assim, um cappuccino com um kiwizinho, pá. Nossa, top. A galera, quando eu mudei para minha primeira barbearia, a galera reclamou. Não, volta para tua varanda, cara, lá era bem melhor, porque servia café, a gente sempre teve um tratamento diferencial. Porque eu pensava o seguinte: eu vou cortar cabelo como todo mundo, não tenho experiência no mercado, qual vai ser meu diferencial? Eu já pensava assim, né? Vou servir uma paradinha diferente. Era uma água, um suquinho, um café. Às vezes eu tomava mais prejuízo servindo isso, só que eu comecei a criar uma identidade no mercado. Com certeza. Que aí, quando eu fui abrir minha primeira barbearia, eu já pensava assim, vou criar, eu queria abrir na esquina de casa, que tinha um ponto que eu queria sair de casa, porque a pessoa batia na minha porta domingo para cortar cabelo. Então, foi um diferencial muito grande. Muito legal. E hoje vocês têm um bom posicionamento aqui na cidade, o pessoal conhece bastante vocês. O que vocês acham que é o diferencial que traz essas pessoas? E fideliza, né? Porque não adianta trazer e não fidelizar. Qual o seu diferencial hoje? Eu acredito que hoje o nosso diferencial é isso aí, cara. Você ter uma equipe que acredita na sua empresa e você dá um futuro para eles como colaborador. Porque hoje, muitos empresários só pensam no dinheiro deles, né? Uhum. A galera não pensa se o colaborador dele, se o filho dele está bem, se o cara está bem para trabalhar, qual são o plano futuro dos caras. Tem colaboradores hoje que pensam em ir embora. Pô. O cara pensa em ir embora para a Europa e ele vai conseguir ir embora para a Europa. O que eu puder ajudar ele para ele ir embora, ele vai conseguir ir embora. Então, acho que o diferencial da gente hoje é pensar primeiro no nosso colaborador. Ele deve estar satisfeito em trabalhar com a gente, que é o que eu tenho hoje. Se você perguntar para qualquer um hoje que está com a gente lá, eles são satisfeitos em trabalhar na empresa porque tem um futuro. Muitos deles não querem nem sair. Pô, cara, tem um barbeiro lá, o Gabriel, por exemplo, ele fez tatuagem com o nome da empresa. Legal. Então, para a pessoa fazer uma tatuagem no nome, eu falei, cara, você é doido, não faça isso, cara, você é maluco. Se mudar o nome amanhã, tá patenteado, não vai mudar não, isso aqui é minha história. Então, assim, isso, como empresa, é maravilhoso, cara, o cara acreditar no futuro. Deixa a Luana falar um pouquinho, senão eu vou... Fala aí. O que você acha que é o diferencial da gente? E uma outra coisa também é o nosso atendimento, né? Uhum. A gente, querendo ou não, a gente criou um padrão dentro da empresa de horário, né? Hoje eles seguem um horário de atendimento para cada cliente. O nosso diferencial muito hoje também é o nosso clube de assinaturas, que a gente tem um clube bem bacana, que o cliente ele paga uma assinatura mensal, ele vai quantas vezes ele quiser. Então, Legal. querendo ou não, isso gera um engajamento muito grande dentro da empresa, né? Tem umas coisas que também não eram normais na cidade, nesse ramo. Por exemplo, mulher frequentar barbearia. Lá é muito comum. Mãe levar filho. Por quê? Eu cortei umas coisas que para a sociedade parece anormal. Uhum. Que, por exemplo, lá é proibido falar palavrão.
Sim. Então, assim, eu não gosto de palavrão na barbearia. Até os clientes mesmo, às vezes, soltam algumas, mas os mais antigos já não falam. Porque, tipo, às vezes você está cortando o cabelo, o cara está fazendo a barba deitado, ele vai soltar um palavrão, do lado tem uma mãe com um filho. Às vezes tem uma pessoa cristã. Então, assim, a gente tenta o máximo ser um ambiente mais neutro possível. Conversa, por exemplo, a pessoa falar sobre... chamar o outro de gay dentro da barbearia. A gente fala, ó, aqui dentro todo mundo é igual. Pelo contrário, a gente recebe muito elogios dessa parte, né, da galera que é homossexual, fala pra gente, pô, cara, eu me sinto muito bem na tua barbearia. Legal. Tanto homem quanto mulher, entendeu? Porque tem que ser um ambiente neutro. Eu acho que o grande diferencial da gente hoje é isso. O ambiente é legal, dá vontade de você ficar. Tem pessoas que vai antes, tem pessoas que ficam mais tempo depois. Então, assim, eu queria criar um ambiente desse. Então, assim, até falando, eu já tive um sócio, e uma das maiores brigas eram isso. De tipo, pô, maneira mais no palavrão, não sei o que lá. Mas não, a pessoa acha que é dona, quer fazer o que quer, então meu medo maior era esse, entendeu? De tipo, ter um ambiente que seja neutro para todo mundo e todo mundo se sinta bem, entendeu? Então, assim, para o pessoal de casa entender, hoje você preza muito pelos princípios, né, que você coloca, não só para vocês como casal, mas também para os funcionários, e vocês também dão o melhor de si, sem medo do funcionário seguir voo e fazer uma carreira solo. Não, a nossa ideia é isso mesmo. A gente quer que se o cara fala assim, vou montar uma manhã, monte. Vou sair, vou fazer uma faculdade, faça. Vou morar fora, que vá. Então, assim, eu falo para eles, enquanto vocês quiserem trabalhar para alguém, trabalhe com a gente. Se vocês quiserem seguir, mano, vou ajudar no que for possível. Legal. Entendeu? Hoje eu penso dessa forma. Eu não gosto de ser trocado. Tipo, vai me trocar por uma porcentagem um pouquinho maior de um lado. Me trocar por outra coisa do outro. Então, assim, eu sou aberto com todos eles. Eu trato eles, assim, como se eu estivesse tratando os meus melhores amigos. É bom você ter um ambiente de trabalho gostoso, de você chegar bem, tá todo mundo no seu lugar. Às vezes o cara não tá bem. Eu falo, meu irmão, não tá bem? Não precisa trabalhar, não. Não, Roger, eu vou ficar, pô. Você me ensina isso. Você tem dia que você não tá bem, você quer ficar. Ela tem dia que não tá bem, ela quer ficar. Então, assim, é muito bom, sabe? É muito bom esse... Para mim, cara, contratar é uma arte. Contratar um colaborador é uma arte. Muita gente hoje vai pela experiência. Tipo, vou contratar o cara que ele faz uma coisa que ninguém faz. Ele tem a melhor barba do mercado, ele tem o melhor cabelo do mercado. E eu não vejo dessa forma. A gente sabe que temperamentos dentro de uma equipe é fundamental. Sim. Você pega um cara colérico, mistura com um cara que é sanguíneo e tudo mais. Você faz aquela equipe ali, aquele misto, do mais quietinho, com o mais alvoroçado. Você faz um misto maneiro, o ambiente fica top. E hoje é isso. A gente contrata mais pela personalidade, o temperamento do cara, do que provavelmente pelo serviço. Eu tenho um barbeiro lá que tem 2 meses com a gente que a gente fez do zero. Criamos ele do zero. Ele saiu de uma empresa offshore. Agora eu estou roubando, tá? Não pego mais barbeiro, não. Roubo da empresa offshore. Legal. A gente dá treinamento e cria os nossos barbeiros. Legal. Bem legal mesmo. E as redes sociais hoje? Vocês têm um posicionamento? Como que é? Então, essa parte de mídia eu faço desde o meu início, né? Eu gosto, a Lola tem até um pouco de vergonha, mas assim, a galera fica me sacaneando na barbearia que eu sou blogueirinho. Na verdade, não sou. Eu gosto de mostrar a minha marca e trabalhar com a minha marca. Eu vendo produto de barbearia, tipo, há muito tempo. Desde quando a gente era pequeno mesmo, de sala, eu fui numa palestra de um cara que uma vez ele falou assim, que quando a gente entra numa loja de terno, eu achei até interessante. O vendedor tem que ser bom em quê? Aí todo mundo respondeu, pô, terno. Aí ele, não, pô, o cara tem que ser bom em vender gravata, o cara tem que ser bom em vender lenço, meia, botoadura. Então, assim, quando ele falou assim, quando você levar sua pomada para vender, que na época era pomada, balma, essas coisas pro homem, era caro. Eu falei, pô, cara, como é que eu vou ter uma barbearia de bairro e vender uma pomada a R$45, na época, 50? Quando eu coloquei isso na barbearia, levei para casa, acreditei. Quando eu levei isso para casa, para a barbearia, a gente pensou assim, cara, a galera mesmo de bairro, ela paga caro por um produto de qualidade. Foi aí que virou a chave. Que eu falei assim, pô, se o cara tá pagando, eu tenho um corte, na época, né, R$20. O cara compra uma pomada de 40, 45, calma aí. Eu tô invertendo os papéis, eu tô fazendo uma coisa de errado. Eu tenho que aprender a vender. Naquela que eu vendi a pomada, cara, eu entendi que eu tinha que melhorar o meu ambiente para melhorar o meu público. Então, eu troquei de público 3 vezes, né?
A gente trocou de público 3 vezes. Hoje eu estou trabalhando com um público que varia do B ao A. Mas assim, trato todos iguais e todos se sentem bem. Mas eu acreditei que a virada de chave foi essa palestra que esse cara deu. Legal. Que, tipo, vendeu o produto, entendeu? Bom, e eu, como CEO digital, não posso deixar de perguntar qual estratégia que você acha que funciona mais nas mídias sociais para você captar novos clientes. O que você faz que as pessoas falam assim, eu gostei, eu vou lá. É o compartilhamento dos clientes? É o seu posicionamento? Assim, eu acredito que é um montante, né? Eu acho que a volta, a atração dos clientes. Eu já trabalhei, já fiz tráfego, já fiz outros tipos de mídia, outros tipos de propaganda, mas assim, eu gostei bastante da ideia do 1 a 1, aquele cara que vai, gosta e leva e traz de volta. Sim. Eu acho que a venda é isso aí. Trabalho muito mídia, faço vídeo toda hora, edito, estou sempre pegando, comprei iluminação, estou sempre tentando postar uma coisa que atrai meu cliente. Até outras pessoas de outros nichos falam comigo, caraca, Roger, quem está fazendo esse vídeo para você? Eu falo, sou eu. Tenho permuta de fotógrafo, sou malandro, a única pessoa que corta cabelo de graça na minha barbearia. Eu tenho permuta com fotógrafo. Esquece. Fotógrafo é maravilhoso. Tenho os amigos lá que estão fechados com a gente. Agora, de resto, a gente vai fazer com mais ninguém, né? Só fotógrafo mesmo, que a gente precisa botar essa mídia para fora. Porque quando a gente posta, dá resultado. A pessoa vem. Então, muita gente que não está no digital hoje, não está em lugar nenhum. E assim, eu sempre gosto de saber de casos assim bem curiosos. Já teve alguém lá que pediu um corte ou algo que vocês não estavam esperando? Um cabelo diferente que você falou, nossa, esse aqui eu nunca fiz, esse é inusitado. Acho que é porque pra gente nessa área nada é surreal, né? Mas de começo, assim, quando você teve seu primeiro, você falou assim, nossa, esse eu nunca fiz. Não, meu problema maior foi no início mesmo, quando eu comecei. Que eu fui cortar o meu primeiro cabelo na tesoura, eu cortei mal. E o rapaz é meu cliente até hoje, né? Quando eu cortei o cabelo dele, eu falei, cara, tô começando agora, não tenho muita experiência. Não, mano, pode cortar. Aí cortei, acabou, o cabelo dele ficou uma merda. Aí ele pegou e falou assim, eu falei, pô, mano, mandei te cobrar pra tu poder voltar, pra poder treinar. Não, eu vou pagar e vou vir de novo pra você treinar de novo. Hoje é meu cliente até hoje, né? Mas assim, a maior dificuldade, né, minha, na época, sobre essa questão que você está falando de corte, eu já fui malandro, eu já fui buscar logo antes de todo mundo. Então, eu comecei antes de eu investir na minha carreira não, antes de investir na minha barbearia, na época com meu sócio, eu tinha esse medo aí mesmo, de tipo, cara, que alguém vai me pedir uma coisa, eu não sei fazer. E eu falava muito com ela, eu já cheguei a pagar, na época eu não tinha grana, eu juntei e-mail, né, pesado a gente foi para Belo Horizonte, eu fui primeiro, né, tu nem foi na primeira vez. Fui para Belo Horizonte eu fui logo falei, quem é o top 1 no Brasil? Legal. Quem é o cara que é o top? E hoje eu vejo que ele era realmente o top. Eu não conheço nenhum barbeiro hoje que anda de Porsche, o cara anda de Porsche, 1.200.000. Não é para ostentar, porque o cara tem a condição dele e montou as empresas dele. Então, assim, quando eu fui fazer mentoria com esse cara, para aprender a cortar cabelo, eu paguei, na época, 4 mil contos, 4 mil reais, e mais despesa de hotel, um monte de coisa. Só que quando eu cheguei lá, que eu vi aquilo tudo, eu falei assim, cara, eu não vou fazer pergunta de cabelo pro cara. Pô, eu tô aqui, eu vou aproveitar esse momento. Aí ele me deu o livro dele, aí no final do curso, foram 3 dias de curso, né? Com vários barbeiros tops, sim, que hoje, na cena da barbearia em si, são um cara que tem gente que lá cobra 1.000 conto no corte. Assim, para você ter exemplo, corta cabelo de famoso, aqueles lances de... Sim. Eu cheguei para ele e falei assim, cara, se você pudesse me dar um conselho mesmo, o que eu faço para crescer? Como é que eu faço para chegar? Não quero chegar no teu nível, não quero te ultrapassar, mas como é que eu faço para crescer minha barbearia? Sair hoje de uma barbearia de bairro e poder galgar um espaço melhor, uma coisa melhor. Eu pensei que ele ia vir com um maior projeto, né? Não, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Ele falou assim, Roger, você precisa de estacionamento. Aí eu, estacionamento? Ele pô. Você está no centro? Eu falei assim, ainda não. Mas quando você for para o centro, você pega um estacionamento, porque o seu cliente não está com paciência para ficar estacionando o carro. Às vezes você vai perder um cliente por isso. Às vezes uma mãe não vai entrar na sua barbearia por isso. Então, quando a gente foi pegar o nosso ponto, esse nosso ponto maior, a nossa deficiência era o engraçado, estacionamento. A pessoa quer rápido, quer tempo, não pode perder tempo com nada.
Então, assim, quando ele falou aquilo pra mim, eu falei assim, pô, outras coisas. Ele falou outras coisas, lógico. Aí ele falou, pô, cara, na época a gente tinha um outro nome, meu nome não era registrado. Ele falou pra registrar. Ele falou, cara, sai do amadorismo, mano. Paga um contador. Assim, tudo que ele me deu naquela vez, tipo, o curso foi top de cabelo. Mas a visão que ele me passou, cara, foi uma coisa assim, meio que extraordinária. Ele abriu minha mente. Falei, calma aí, empreender é isso. Ele estava num grande centro, Belo Horizonte. Ele tem mais de 8. Aí depois eu conheci um outro cara que era de Balneário Camboriú, que é o Japa. Hoje ele tá top 1 lá nos Estados Unidos, metendo marcha nos Estados Unidos lá, com várias cadeiras. E esse cara tinha 22 anos e já tinha 8 barbearias. Eu falei, pô, cara, 8 barbearias, 22 anos. E outra, 5 delas na mesma rua. Top. Então, assim, eu falei, calma aí, barbearia não é só corte de cabelo, barbearia é empreender. Quando eu comecei a ver isso, aí eu larguei um pouco de aprender a cortar cabelo e fui buscar os players mesmo, os caras que estavam bombando, por quê, como. Só que eu comecei a achar outros nichos que se encaixavam dentro da barbearia. Aí você via lançamento, o cara que fazia lançamento de curso, o cara que ia aprender sobre gestão financeira, o cara que ia aprender sobre gestão de pessoas. E hoje, se eu pudesse falar assim, Roger, qual a sua maior qualidade hoje? Pô, eu gosto de gestão de pessoas, eu gosto de formar equipe, eu gosto de trazer pessoas para... Porque hoje eu não sou o cara que vai lá e fala, pô, quero contratar aquela pessoa para tal função. A pessoa me manda mensagem, eu posso escolher a dedo quem eu quero que trabalhe na empresa. E hoje você consegue se ver como um mentor futuramente, dando mentoria para outras pessoas, ensinando sobre negócio? Então, eu não me via nessa posição, porque eu achava... Eu tenho um grande defeito de achar que eu não sou grande ou referência suficiente para alguém. Ela que me fez até pensar nisso. Eu era muito pessimista, uma pessoa pessimista, e hoje eu não consigo me ver mais assim. Então, eu entendo hoje que até esse podcast é maravilhoso por esse ponto. Tem muita gente que precisa de ajuda. Tem muita gente que tem boas ideias, mas às vezes alguém quer colar nela para poder botar um dinheiro e sufocar o cara. E outras pessoas que não estão fazendo nada porque não tem um horizonte nenhum. Para você buscar conhecimento hoje, infelizmente a gente tem que gastar uma grana. Porque você pega vários pontinhos em vários lugares e vai criando uma coisa. Agora, para você aprender sobre algum assunto, a gente tem que ir atrás de mentorias. Só que tem mentoria que você sabe de gestão que você vai pagar 40 mil, 30 mil. Na verdade, acelera o processo, Acelera né? o processo. Porque muitas vezes uma sacada já paga. Às vezes você sai de lá com uma coisa que virou a sua chave e você pode tocar o seu negócio. Hoje no YouTube a gente tem muito conteúdo, mas são conteúdos confusos. E hoje em dia, com a turbulência, né, que as redes sociais causam na gente, a gente fica muito disperso. Então, nada melhor do que um mentor, né, para te dar ali o caminho certinho e te mentorar. Eu vejo você como um mentor, Roger, vejo. Pô, bom. Vejo sim. Tomara que dê certo. Vai dar certo, com certeza. Porque, na verdade, agora a gente está passando por um período, eu digo a terceira fase da nossa empresa, né? A gente passou por aquele período ali de início, aí de estruturação da empresa. Agora eu vou, dezembro, a gente estipulou um prazo, né, eu e ela. Que ela falou, Roger, não dá mais para você cortar cabelo, porque já tá saturando para ela, fica pesando algumas coisas, então eu vou me destacar um pouco para poder dar treinamento para os meninos e começar a designar funções, que é a próxima etapa da minha empresa hoje, que é sair um pouco do operacional cortando o cabelo e cair de cabeça mesmo nessa questão de gerenciar perfeitamente a empresa, dar treinamento, pegar um coach de venda, por exemplo, galera, hoje vai ter treinamento de venda, e ter como contratar esse cara e ficar... Posso até ter mais tempo para poder falar sobre isso, né? Ajudar mais pessoas. Com certeza, você vai ser o famoso CEO. Tomara. Com certeza. E vocês têm filhos? Não. Não? Acho que a gente não... É porque a verdade é toda essa, né? A gente não trabalha tanto, né? Que hoje, querendo ou não, a gente não pensa muito nisso agora, não é o nosso foco. Mas quem sabe um dia, né? A gente não pode dizer nunca. Sim, com certeza. Sempre fica, né? Falando quem sabe um dia, eu nem falava isso, tá bom. Ela tá pensando diferente. Mas é isso. Empreender para o casal é muito difícil. Porque justamente essa questão que você falou no início ali, né? De o casal estar juntos, como é que mistura assuntos e tudo mais. Cara, graças a Deus que a gente é muito bem.
como casal, a gente não briga, né, praticamente. A pessoa acha até estranho. Pô, vocês são isso aí mesmo? Não é. Os meninos lá falam pra gente, pô, vocês são um exemplo de casal pra mim, cara. Isso aqui lá. Porque, tipo assim, casou. A nossa amizade é muito legal. Isso é muito bom. A gente tem uma parceria juntos. A única coisa o único lance onde a gente brigou quando a gente dançava junto, né? Dançando a gente não deu certo. A gente não era par de dança um do outro. Sempre Mas brigava. Luana deve ser muito exigente Não, também, ela é como muito profissional. Não é qualquer um que dá para dançar com ela. É muito exigente. Então, a única coisa que a gente dava divergência era isso, essa questão de dança. Ah, mas bem legal. E o nome Urbanos, como que ele surgiu? Cara, a gente queria passar uma imagem, como posso te dizer? Quando fala urbanos, é uma palavra até meio forte, parece street, né? Não, urbanos. Mas a palavra urbanos, ela remete muito à pessoa educada, à civilizada. Então, assim, era o que a proposta da gente, a gente fazer um lugar mais... Lá é um pub, mas a gente não queria... O pub que eu digo assim, a gente tem 2 espaços. Tem a barbearia de um lado e um espaço, tipo um loungezinho do outro. A gente não quis fazer esse lounge virar uma bagunça. Entendi. Porque a gente pensou, pô, o cara às vezes gosta de tomar uma cervejinha, mas tem um cara que gosta de tomar um suco, açaí, comer batata com o filho, jogar um videogame com o filho, jogar uma sinuca com o pai. Então, assim, a gente queria um espaço bem harmônico, né, Ana? Então, por isso que a gente escolheu o nome Urbano. Tipo assim, uma coisa assim, bem padrão, né? Como é que se diz? Eu até falei, peraí, esqueci até a palavra que eu falei agora. Civilizado. Mais civilizado. Legal, top. E tem algo que você queira deixar aqui para outros empreendedores ou até para uma pessoa que está iniciando, está com medo do mercado, está achando que está saturado? Eu costumo dizer o seguinte, que, cara, tudo que a gente vê aqui, se você vê o microfone, tem um top 1. Se você vê água mineral, tem um top 1. Vidro, tem um top 1. Celular, tem um top de venda. Então, assim, o mercado, ele é para todo mundo. Se tiver só uma barbearia, se tiver só uma cafeteria, se tiver só um mercado na cidade, não vai alocar todo mundo ali. Então, assim, eu vejo que todo mercado que for trabalhar na nossa cidade ou em outro lugar, dá. É só você buscar qualidade. Se você trabalhar com qualidade, você buscar o melhor, estudar naquilo ali, você vai ter resultado. Porque a gente demorou uns 4 anos para poder colher, né, mano? Tipo assim, buscar sua própria identidade. Buscar a identidade. Demoramos bastante tempo. Não posso falar para você, pô, andamos de tem bicicletinha até o ano passado. Ali. Andamos de bicicleta até o ano passado. Porque era um propósito nosso. A gente queria gastar uma grana maneira. Plantar bem. Pô, vamos plantar legal? Vamos colher para a gente colher bem. Hoje a gente está colhendo. Sim. E outras pessoas estão colhendo com a gente. Então, assim, eu acho que é isso. Mira no que você quer. Pô, eu quero trabalhar com fotografia. Pô, vai buscar fotografia, vai fazer curso, vai comprar equipamento. Ah, mas eu não tenho. Começa com o que você tem. Eu tenho amigos hoje que, tipo, eram blogueiros na cidade, que ninguém dava nada pro cara, o cara fumava com o celularzinho, hoje o cara tá morando na Europa, pô. Legal. Tem emprego na Europa. Então, assim, hoje ninguém vai te dar valor. Poucos, não, e outra, conselho, não dependa de amigos, são poucos, tá? Eu tenho poucos amigos que me ajudaram. Poucos. Então, assim, não dependa de amigo, não dependa de familiares, faz por você e também não critique quem não te ajudou. Porque no coração daquelas pessoas que não te ajudaram, elas sabem que ela vai ficar te devendo. Mas não cabe a você, faz o contrário. Se ela montar alguma coisa, você vai lá e ajuda. Você sabe qual a dificuldade que você passou. Então, assim, a gente não vai esperar facilidade. Se for fácil demais, você não vai dar valor. Quando é difícil, que é gostoso. Então, assim, na nossa dificuldade, que foi bem gostoso. Hoje, a gente... Eu digo que eu estou na metade do que eu quero. Eu não tenho ganância hoje financeira. Minha ganância não é financeira. Eu tenho uma ganância de, tipo assim, fazer meu não. Eu estou falando até errado. O nosso espaço ser um espaço totalmente diferente. É mais uma questão de propósito. Propósito. Hoje é propósito. Tipo assim, eu já ganho, né, o suficiente para nós dois. Assim, a gente não tem uma... eu quero ter um carro, caramba, quero ter... Hoje, graças a Deus, a gente comprou uma viagem para fora, que era um desejo que eu tinha. Ela já foi para fora, eu nunca fui. Mas, assim, ir bem, saber que a tua empresa está funcionando. Acho que o principal é isso, saber confiar em pessoas que estão ali para te ajudar, que vão cuidar da tua empresa como se fosse delas. Eu acho que quando você consegue atingir esse pontinho do colaborador, se sentir dono da empresa um pouquinho, isso é fundamental. Hoje, se você for lá, se alguém fizer uma bagunça lá, vão chamar atenção. Se você
se eles veem um colaborador que não está andando na linha, eles mesmo vão reprimir aquele cara. Então, assim, quando a gente chega nesse ponto de o teu colaborador vestir a camisa da tua empresa, achando que a empresa é dele, e realmente é, porque hoje, para mim, eles pagam porcentagem para mim. Não é eu que eu pago eles que me pagam. Então, a empresa também é deles. Eu faço melhoria para eles. Então, acho que quando a gente chega nesse ponto, o cara que está começando hoje, ele já tem que pensar assim. Já tem que pensar, mano, eu não sei empreender. O que eu tenho que pensar? O que é meu dinheiro? O que é o dinheiro da empresa? Então, se você já começar assim, é fundamental. Quando a gente começou, o meu dinheiro da empresa, que eu ganhava cortando o cabelo, eu só pegava no fim do mês, igual CLT. E até hoje é assim. Quando eu comecei a entender sobre Prolabore, a gente já fazia isso, a gente nem sabia. Eu já tinha um Prolabore, a gente guardava o dinheiro da empresa, a gente já sabia, nem sabia o que era, mas no fundo a gente tinha entendimento. Então, assim, quem está começando, foca nisso. Foca em fazer o certo, começar certo. Por mais que seja pequeno, vou começar a mexer com docinho. Meu irmão, faz as contas certinho de quanto você vai gastar de cada coisa. Começa certo, que vai ser muito mais fácil para você evoluir, de saber o preço da tua empresa, que na hora de contratar vai ser muito mais fácil. As pessoas vão ver que você é organizado, vão querer trabalhar com você. Então, eu acho que fundamental é isso. Quem está começando. Muito legal. Bom, tem alguma coisa que a gente não falou que vocês gostariam de ressaltar? A gente é meio tímido, né? A gente não... Nada, tímido nada. Não, tá dando uma aula aqui. Nada. Isso aqui eu aprendi com muitas pessoas. Assim, cara, na cidade tem muitos empresários que são top, né, cara? Então, tem muita gente sentada na minha cadeira que aprende muito, faz um network. Pô, conheço gerente de empresa, conheço dono, pessoas que são top no varejo na cidade ali. Então, assim, eu sento para aprender com esses caras, é incrível. E a humildade que os caras têm de passar as coisas simples, sabe? Sim. De falar, pô, faz isso, faz aquilo. Eu gosto muito desse network que te troca entre as pessoas. E você vai se tornando amigo, né? Da pessoa. Mas assim, eu acho que não tem um ponto que a gente não tem um ponto alto de falar, ainda não tem não. Vai que outro dia eu volto aqui e a gente não, com certeza. fala sobre alguma coisa. Com certeza vocês já têm, sim. Só de ser o sucesso que vocês já são e para os funcionários de vocês, eu tenho certeza que vocês estão fazendo diferença. Porque é difícil, hoje em dia, você encontrar, posso falar patrão, né? Patrão, patroa, desse jeito. Bom, então, a gente vai ficando por aqui, né? Agradeço muito a presença de vocês. Com certeza eu vou convidá-los de novo, novamente. Quem sabe, quando você estiver aí como mentor já. Tá bom, obrigado. Gente, boa noite. Tudo de bom. Obrigada, pessoal. Quero deixar aqui também, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta para eles, pode deixar aí nos comentários, que depois a gente abre caixinhas de perguntas para eles responderem lá no Instagram deles. Falando nisso, deixa o arroba de vocês. Nosso arroba é Barberia Urbanos. Segue lá, pessoal.